Uma vez queremos te agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui para te buscar de todo o nosso coração. Reconhecemos que somos pecadores e necessitamos muito da tua graça em nossa vida. Fale mais uma vez ao nosso coração através da tua palavra, santifica-nos através dela, para que possamos crescer a cada dia até a estatura completa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tome cada um de nós aqui em teus braços de amor. Aqueles que não puderam chegar até aqui por causa da chuva, que o Senhor também abençoe, que o Senhor também batize com o Espírito Santo. E queremos pedir, Pai, nesse momento, o batismo do Espírito Santo, para que Ele seja, nesse momento, o nosso professor, para que Ele fale ao nosso coração, para que a Tua palavra possa ter poder na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Um bom dia a todos. Deus seja louvado pela sua presença aqui. Meu nome é César, sou também obreiro aqui do IAG e fui convocado aqui para compartilhar com você uma meditação. Vocês têm percebido que nesse congresso, nessa campal, Deus tem falado ao nosso coração de uma maneira tão poderosa, nos mostrado o quanto nós precisamos de Cristo na nossa vida, de quanto nós precisamos, pela fé, viver a palavra de Deus. E nós sabemos que isso é todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nós precisamos estar conectados com Cristo, buscando Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos. E também sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa. E se nós não vigiarmos e não buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos ser levados a viver na carne e não no Espírito. O tema que eu quero hoje meditar junto com você é sobre o crescimento espiritual. E os textos que eu vou usar estão nesse pequeno livro aqui, Felicidade Plena, que é o Caminho a Cristo. Eu queria dizer para você que esse livro aqui é o meu livro de cabeceira. Aqui está a justificação, a santificação pela fé. Se nós compreendermos o que Cristo fala através desse livro aqui, pode ter certeza que nós vamos crescer espiritualmente. Vai haver um crescimento espiritual. Porque aqui, esse pequeno livro que nos remete para a Bíblia, nos mostra como devemos viver como cristão, tendo um equilíbrio espiritual. Porque nós sabemos que Satanás ele trabalha de duas maneiras nesses últimos dias. Ou ele leva a gente para o liberalismo, ou ele leva a gente para o fanatismo, para o extremismo. Então, Cristo ele nos dá o equilíbrio. Cristo nos dá poder para viver uma vida santa em humildade. Não em presunção, mas em humildade. Por isso ele diz, aprendam de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15. É um capítulo muito conhecido por nós, o povo de Deus, mas eu quero dizer para você nessa manhã que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, toda manhã. O Evangelho de João capítulo 15, onde Jesus aqui ele fala sobre a videira e os ramos. Quem é a videira? Jesus. Quem são os ramos? Nós. Vamos para a leitura da Bíblia. João capítulo 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado.
Agora ele continua dizendo: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha o que diz a serva do Senhor no Caminho a Cristo. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de o quê? Fracassar. Terá de fracassar. Diz Jesus: sem mim nada podereis fazer. João 15:5, acabamos de ler. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade depende da nossa união com quem? Com Cristo. Outro texto. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco não só a princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Diz Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Muitas pessoas, todos nós, buscamos o Senhor todos os dias, sim ou não? Mas buscamos o Senhor nesta primeira hora, mas quem sabe durante o dia a gente esquece de estar buscando o Senhor. Aí vem as provações, vem as dificuldades, e a gente não consegue administrar, e muitas vezes a gente haja na carne. A gente vai agir na carne. Por isso ela diz que é pela comunhão com Ele, todo dia e toda a hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Crescimento espiritual é crescer na graça. Ele não é somente o autor, mas também o quê? O consumador de nossa fé. Ele opera em nós. Ele opera em nós tanto querer como efetuar. Ele quer fazer em nós as boas obras, porque por nós mesmos não conseguimos. Por isso, o primeiro texto diz assim: muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do quê? Do trabalho, do crescimento espiritual. Confiar em Cristo para perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver uma vida retamente. Mas qualquer esforço como este terá o quê? De fracassar. E eu digo isso para você como experiência própria. Em 20 anos de adventista, praticamente até ano passado eu tentei fazer a minha parte sozinho para crescer na graça. Mas eu percebi que tudo é em vão. Eu até posso ir até um certo tempo, até, quem sabe, 6 meses, 5 meses. Eu estou com Cristo, eu sou vitorioso, Deus tem me dado a vitória. Mas daqui a pouco, quando eu vejo, Satanás lança uma tentação e eu caio de novo. Por quê? Porque eu ainda não entendi que essa obra de transformação, de crescimento espiritual, é Cristo que faz na minha vida. E eu preciso querer, eu preciso lutar com Ele. Ainda mais nós agora conhecendo e entendendo que nós temos uma natureza pecaminosa, que somente a graça de Cristo pode nos dar poder para viver uma vida santa. E o texto diz: pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Consagrai-vos a Deus pela manhã.
Fazei disto vossa primeira tarefa, obra. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me em teu serviço. Permaneça comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão o quê? Diária. Todos os dias, todas as horas. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar nas mãos de Deus a vossa vida. E assim, ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante serena e confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, mas em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força, vossa ignorância à sua sabedoria, vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para quem? Para Cristo. Que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma. E amando-o, imitando-o, confiando inteiramente nele, que é vez de ser o quê? Transformado à sua semelhança, na sua semelhança. Então, olha só como precisa estar o nosso pensamento. Nosso pensamento precisa estar centrado em quem? Em Cristo. Tem um texto que agora eu não tenho aqui na minha mente, mas a irmã White diz que nós deveríamos ficar o quê? Pelo menos 1 hora por dia, meditando nas últimas horas de Cristo, até a cruz. O que Ele fez para nos salvar. O que Ele passou para nos salvar. E você sabe, e eu sei que a nossa mente muitas vezes ela se desvia. As nossas conversas muitas vezes não são conversas que nos elevam cada vez mais perto de Cristo. Muitas vezes passamos horas e horas conversando assuntos seculares, que não é errado. Mas se nós não vigiarmos, as nossas conversas muitas vezes nos levam para um caminho que não santifica a nossa alma. Quanto tempo a gente passa estudando a Bíblia, o Espírito de Profecia, 100.000 páginas. O que nós precisamos mais? O que nós precisamos mais? Nós somos um povo que temos 100% de luz. Mas Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia. Só porque temos 100% de luz, todo conhecimento, a gente chega a dizer, eu sou rico e abastado e nada tenho falta. Essa é a nossa condição como igreja, como povo de Deus nesses últimos dias. E Deus nos chama para uma consagração. Deus nos chama para que na nossa geração possamos dar o alto clamor. Porque eu fico pensando, irmão, se não for na nossa geração, quando que vai ser? E nós temos que ter em mente que há um povo que está se preparando. Porque o irmão White diz que há Enoques em nosso meio. Há pessoas que estão se consagrando, se preparando. Estão buscando o Senhor de todo o coração. Está se cumprindo Hebreus capítulo 12, verso 4 na vida da pessoa. Que diz Paulo ali que nós temos que lutar com Jesus Cristo até o sangue para vencermos o pecado. E temos feito isso. Até o sangue. Você percebe o quanto nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração? Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas lutas.
Mas muitas vezes nós temos lutado sozinhos para vencer esses defeitos de caráter. E nunca vamos vencer. Nunca. Porque sem mim, Jesus, ele diz, ele é enfático. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aí Paulo depois ele diz assim, com Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz Jesus, permanecei em mim. Essas palavras dão a ideia de repouso, firmeza, confiança. Outra vez ele convida, vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, 28 e 29. As palavras do salmista exprimem o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, verso 7. E Isaías dá a certeza, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30, 15. Esse descanso não se encontra na inatividade, pois que no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso. O coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo no labor por Ele. Santificação e missão. A irmã White, no mesmo livro, fala que não há crescimento espiritual se nós não nos envolvermos na missão. E o irmão Cameron, ele até falou que existe hoje um extremismo. A serva do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, disse que nós devemos ir para o campo. Porque lá a gente vai crescer mais, no campo. Mas não devemos só ficar no campo. O que Enoque ele fazia? Ele foi para o campo, se santificava, mas ele descia para a planície para pregar o Evangelho. Irmãos, se nós não seguirmos todos os conselhos que Deus nos dá, nós vamos ser extremistas. E se nós não nos envolvermos na missão, nós vamos nos tornar obesos espirituais. Nós vamos nos tornar egoístas espirituais. Nós vamos nos tornar cada vez achando que somos melhores do que aqueles que estão lá na cidade, ou até os nossos irmãos da igreja. É isso que acontece quando Cristo não habita no nosso coração. Por isso nós precisamos permanecer em Jesus. Porque aqui no final diz que o coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo no labor por Ele. Quando você se envolve na missão, você vai ter uma vida de oração significativa na sua vida. Porque você vai estar intercedendo por pessoas que você foi visitar. Por pessoas que você está dando estudo bíblico. Você vai esquecer de você mesmo. Porque você vai estar intercedendo pelas pessoas. E temos que cuidar nisso aí. Porque muitas vezes nós passamos 1 hora orando só por nós. Às vezes esquecemos até de orar pelos nossos filhos, nosso cônjuge. Pela igreja. Pelos pastores. A apostasia, muita. A serva do Senhor disse que a apostasia vai ser ômega nesses últimos dias. Coisa terrível. O anjo mostrou para ela, Jesus mostrou para ela, a apostasia ômega, e ela pediu, não mostre mais para mim isso. Ela ficou apavorada. Não mostre mais para mim isso. Mas que espírito nós devemos ter nesses últimos dias? De presunção? Não, eu sou santo, eu estou aqui no campo. Eu vou esperar receber a chuva serôdia para descer. Nunca vai receber. Leia este livro. Ela deixa bem claro que se a gente não participar da missão, mas isso precisa nascer no nosso coração, precisa ser um desejo, não fazer por fazer. Tem muita gente que está fazendo isso, fazer por fazer. Mas qual é o sentimento que nos move para fazer? Permanecer em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu vou fazer as obras que Cristo fez. E o que Cristo fez? Olha a missão de Jesus. Ele não veio chamar justos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento.
Jesus estava lá envolvido. Chamaram ele até de comunhão com os pecadores, que ele vivia no meio do... Mas ele estava lá. Ele se consagrava. Ele ia para o monte. Ele se consagrava, mas ele descia para fazer a obra. Por isso diz aqui, o coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo no labor por Ele. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo a fonte de vigor e vida. Por isso, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Os prazeres do mundo, os cuidados, perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias ou as nossas próprias faltas e imperfeições, para uma destas coisas, ou todas elas, procurará ele quem? Satanás, distrair a atenção. Não vos deixeis desviar por seus ardis. Quando a gente fica inativo na obra do Senhor, isso é natural da nossa natureza. Começarmos a olhar os defeitos uns dos outros. Apontar os defeitos. Aí você começa a se achar um pouco mais santo. Não, mas eu não faço mais isso. Eu não faço mais aquilo. Porque há inatividade. Na verdade, não há uma permanência em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Uma nova criatura. Você percebe o quanto nós precisamos buscar Jesus nesses últimos dias? Para que a chuva serôdia seja derramada sobre a nossa vida? Para que possamos dar o alto clamor? Anunciar para as pessoas Cristo em vós, a esperança da glória? Paulo, em Gálatas capítulo 4, se não me engano, versículo 19. Deixa eu ver se eu... Está aqui, ó. Abre sua Bíblia se você quiser acompanhar a leitura. Gálatas capítulo 4, versículo 19. É um texto muito conhecido também. Mas aqui tem uma profundidade do que significa ter Jesus em nós. Gálatas capítulo 4, verso 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Por isso depois ele diz, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus, são por Ele muitas vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias faltas e fraquezas. E assim, afastando-os de Cristo, esperam alcançar o quê? A vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isso desvia a alma da fonte do nosso poder. Outro texto. Confiai a Deus a preservação da vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele, pondo de parte a dúvida. Despede vossos temores. Dizei como o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Repousai em Deus, Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se vós abandonardes em suas mãos, Ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Você precisa se entregar a Cristo, eu preciso me entregar a Cristo. O teste da obediência é o capítulo 7 do Caminho a Cristo. Ela diz assim: aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar que seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Cristo, por causa de nossas faltas
e erros. Mas não devemos o quê? Desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus, pois Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. 1 João capítulo 2, verso 1. E não esqueçam as palavras de Cristo. Ele, o Pai, os ama. João 16, 27. Ele deseja atraí-los de novo a si e ver refletida em vocês sua pureza e santidade. E se apenas se entregarem a Ele, aquele que em vocês começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. E olha o conselho para mim e para você: orem com mais fervor, creiam mais plenamente à medida que formos desconfiando de nosso próprio poder. Confiaremos mais no poder de nosso Redentor e haveremos de louvá-lo, Ele que é a saúde de nossa face. E ela diz mais: quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Porque sua visão será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com a natureza perfeita dele. E isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Esse é o cristianismo. É permanecendo em Cristo, buscando Ele de todo o coração. Mesmo se muitas vezes nós temos que nos prostrar aos pés de Cristo e pedir perdão pelas nossas faltas e fraquezas. E ela chega a dizer aqui que não devemos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Esse é o plano da salvação. Ela não está dizendo aqui que você precisa, que você pode ficar pecando. Não. Mas ela diz aqui se, olha o texto. Se alguém, não mas. Se alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu quero confessar aqui para vocês que muitas vezes, por eu não estar vigiando, eu peco com a minha filha, porque quando vou repreendê-la por um erro que ela fez, eu muitas vezes não repreendo com o Espírito de Cristo. Eu tenho lutado com Deus sobre isso. Porque ela precisa ver Cristo em mim. Os nossos filhos precisam ver Jesus em nós, porque senão eles vão sair da igreja. Não da igreja, de Deus. Porque o Cristo que nós apresentamos para eles é um Cristo severo, é um Cristo que ele só está ali à espreita, esperando a gente pecar para nos castigar. E não é assim. Nós devemos sim disciplinar os nossos filhos, porque a palavra diz. Mas com que espírito fazer isso? Se não for o Espírito de Cristo, vai ser um espírito carnal. Muitas vezes quando surge uma discussão no casal, nós deixamos a carne tomar conta. Muitas vezes entre o trabalho, os nossos irmãos, você percebe que esse congresso está nos mostrando o quanto precisamos de Cristo. O quanto precisamos da justiça dele imputada em nossa vida, comunicada em nossa vida. Não saia daqui desse congresso simplesmente pensando assim, não, mais um congresso, e saia daqui com um desejo no coração de buscar o Senhor como nunca você fez isso antes. E é uma luta, irmãos. É uma luta. Quem aqui não passa por essa luta? Quem aqui não passa? Quem já alcançou tudo aqui?
Se tivesse alcançado tudo aqui, não estaria mais entre nós. É uma luta, constantemente. Por isso nós precisamos permanecer em Cristo, buscá-lo de todo o nosso coração. Aqui diz que quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser o quê? A escolha do próprio homem. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. E olha só o que diz aqui. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Conservemos os olhos fitos em Jesus, Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Coisa alguma nos poderá arrebatar de sua mão. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Foi assim que os primeiros discípulos alcançaram semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele. Buscaram-no, acharam-no, seguiram-no, estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo, associavam-se a ele como discípulos com o seu mestre, de seus lábios recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para o seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós. Necessitavam da mesma graça para viver o quê? Vida santa. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando o Cristo habitar o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, Ele deseja ser para os seus filhos hoje. Pois naquela última oração, rodeada de pequeno grupo dos discípulos, disse: não rogo somente por estes. Jesus orou aqui por mim e por você. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? Disse o Salvador de si mesmo. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Trabalharemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito. Por isso Ele diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então vamos trabalhar como Ele trabalhou, vamos manifestar o mesmo Espírito, e assim amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo, lutar com Ele, para vencer os defeitos de caráter que herdamos e cultivamos. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não é impossível. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor nos ajude a crescermos nessa graça maravilhosa. Não desista de Jesus, porque Ele não desiste de você. Experiência própria. Muitas vezes me prostrei diante do Senhor Jesus pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Miserável homem que sou. Mas Cristo, Ele é capaz. Ele tem poder. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. De nos erguer e nos dar poder para viver uma nova vida em Cristo Jesus.
e assim refletir o seu caráter para as pessoas, começando dentro do nosso lar e depois para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Convido a você nesse momento a se colocar de joelhos para fazermos uma oração de entrega a Deus, para que Ele possa habitar em nós de uma vez por todas e assim estarmos preparados para receber a chuva serôdia. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que passamos aqui. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, mas também reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso que pode nos libertar completamente do pecado. Por isso, Pai, nos consagramos nesta manhã ao Senhor. Usa-nos hoje para sermos uma bênção, começando, Pai, pela nossa família, começando por nós mesmos, depois a nossa família, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos na fé. Ajuda-nos, Senhor, a juntar com o Senhor e não espalhar. Precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Precisamos do batismo do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, por favor, toma-nos em Teus braços de amor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.